E se eu te dissesse que alguns dos maiores mistérios da nossa história ainda não têm explicação? O que você acha de viajarmos no tempo e explorar enigmas que até os maiores especialistas do mundo não conseguem resolver? Ou quem sabe mergulharmos junto dentro dos grandes mistérios da nossa história? Bem, no vídeo do Desconheço de hoje, voltaremos muito no tempo, mas não para falar de qualquer história. Vamos desvendar alguns dos maiores mistérios que continuam sem explicação até hoje. Aqueles casos que fazem a gente se perguntar, mas como isso aconteceu? Para isso, por que não começarmos pelo famoso Triângulo das Bermudas? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Aquela área no Oceano Atlântico, onde navios e aviões simplesmente desaparecem, sem deixar nenhum rastro. O Triângulo das Bermudas é uma região localizada entre Miami, Porto Rico e a Ilha das Bermudas. É conhecido por supostamente engolir dezenas de embarcações e aviões. Um dos casos mais famosos é o desaparecimento do voo 19, um grupo de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que sumiu misteriosamente em 1945 durante um treinamento. Mesmo após buscas intensas, nenhum destroço foi encontrado. Mas o que realmente torna isso tão intrigante é que os pilotos eram experientes, as condições do clima pareciam normais e, no entanto, nada, simplesmente nada mesmo, estranho. Existem várias teorias sobre o que pode estar por trás desses desaparecimentos. Algumas sugerem que fenômenos naturais como vórtices magnéticos ou gases liberados no fundo do oceano poderiam afetar as embarcações e aviões. Outras teorias mais loucas apontam para a possibilidade de intervenções extraterrestres ou até mesmo portais para outras dimensões, mas até hoje nada foi comprovado. Bem, de uma coisa eu sei, eu não gostaria de ficar perdido nesse lugar de maneira nenhuma. Agora, de um local cheio de mistérios para uma cidade que parece que saiu de um livro infantil para crianças. A Atlântida, uma das lendas mais antigas e intrigantes. Segundo Platão, essa civilização afundou no oceano de um dia para o outro, sem deixar rastros. Mas será que a Atlântida realmente existiu? Ou era só uma metáfora da época? Platão mencionou a Atlântida por volta de 360 a.C., em seus diálogos com Timeu e Critias. Ele descrevia a Atlântida como uma civilização avançada, tanto tecnologicamente como militarmente, com uma grande frota e um império que dominava boa parte da Europa e da África. Mas, após perder a ajuda dos deuses, a cidade afundou no oceano. Ao longo dos séculos, muitos exploradores e estudiosos tentaram localizar a Atlântida. Alguns sugerem que ela poderia estar no Mediterrâneo, próxima à ilha de Santorini, que sofreu uma erupção vulcânica devastadora. Já outros acreditam que a Atlântida poderia estar no Caribe, enquanto há quem diga que ela está além das colunas de Hércules no Oceano Atlântico. Mas, até hoje, nenhuma prova concreta foi encontrada. O que você acha? Será que um dia alguém vai descobrir realmente essa cidade? Descobrir se ela realmente existiu? Ou será somente mais um mistério nos livros de história? Que tal agora sairmos do fundo do oceano e viajarmos para o Reino Unido para falarmos de enormes e magníficas pedras? Aquele círculo de pedras gigantes no Reino Unido. O que torna esse lugar tão especial é que ninguém sabe ao certo como ele foi construído há mais de 5.000 anos, muito menos seu verdadeiro propósito. Esse lugar está localizado na planície de Salibur e é formado por enormes pedras, algumas pesando mais de 25 toneladas. O que intriga os arqueólogos é como uma sociedade tão antiga conseguiu transportar essas pedras, que vieram de cerca de 240 quilômetros de distância. Teorias sugerem que a Stonehenge poderia ter sido um observatório astronômico, pois está alinhada com o nascer e o pôr do sol durante todo o dia. Já outros acham que poderia ter sido um local de rituais religiosos ou até mesmo um cemitério. Recentemente, escavações revelaram restos humanos e objetos funerários, aumentando ainda mais a hipótese de que era um lugar de culto à morte. E aí, será que alienígenas ajudaram nessa obra monumental? Eu não descartaria essa hipótese de maneira alguma. Você aí, já tinha ouvido falar desse lugar? Tem alguma opinião própria sobre o assunto? Deixa aí nos comentários. Que tal partimos agora de pedras enormes no meio de um campo aberto para grandes bancos de areia no deserto? As pirâmides do Egito são um símbolo de mistério e grandiosidade. Porém, uma se destaca entre elas, a Grande Pirâmide de Gizé. Essa pirâmide intriga pesquisadores até hoje. Com uma estrutura tão grande, foi erguida há mais de 4.500 anos. A Grande Pirâmide foi construída durante o reinado do faraó Quéops e é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existem, que ainda estão de pé. A precisão com que foi projetada e construída desafia a lógica dos tempos atuais.
As pedras usadas na sua construção pesam toneladas e algumas foram trazidas de muito longe. Bem, a pergunta que devemos fazer é como os egípcios antigos transportaram esses blocos colossais sem tecnologia moderna. Curioso, não é? Alguns acreditam que a disposição das pirâmides tem uma ligação astronômica com as constelações e principalmente com Órion. Outras teorias sugerem que havia um conhecimento matemático e científico que nós ainda não compreendemos. Para alguns, as pirâmides poderiam até ter um propósito espiritual, sendo portais para outras dimensões ou algo do tipo. Bem, o que você acha em relação a isso? Será que ainda vamos descobrir todos os segredos guardados nessas construções milenares? Que tal agora sairmos do meio do Egito Antigo e viajarmos para Londres? Mas não a Londres que conhecemos agora, mas sim a do século XIX. Para contar um caso de um serial killer da época, Jack, o Estripador. Talvez o mistério mais macabro desse vídeo seja o caso de Jack. O ano era 1888. Um assassino em série aterrorizava as ruas de Londres, assassinando brutalmente várias mulheres. Jack, o Estripador, como ficou conhecido, escolhia vítimas nas áreas mais pobres da cidade. E até hoje, ninguém sabe quem ele realmente era. Algumas das teorias mais populares sugerem que ele poderia ter sido um médico, devido à precisão dos cortes nas vítimas, enquanto outras pessoas apontam para membros da família britânica, incluindo um possível envolvimento da família real. Não sabemos ao certo, não é mesmo? Com o avanço da tecnologia, surgiram tentativas de identificar o assassino por meio de DNA, retirado de cartas supostamente enviadas por ele. Mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Será que um dia descobriremos quem foi o verdadeiro Jack ou Estripador? Provavelmente não. Mas seria algo muito curioso para os tempos de hoje. Já o próximo mistério do nosso vídeo é algo muito macabro e que intriga pesquisadores até hoje. Estou falando do estranho caso da colônia de Roanoke. Essa história é de arrepiar. Por volta de 1587, mais de 100 colonos ingleses desapareceram misteriosamente da ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Quando o líder da colônia voltou da Inglaterra com suprimentos, encontrou a colônia completamente vazia, sem corpos, sem sinais de luta. A única pista era a palavra Croatoan, gravada em uma árvore. A colônia de Roanoke foi o primeiro assentamento inglês permanente na América, mas seu desaparecimento continua a intrigar historiadores até hoje. A palavra Croatoan foi a única pista deixada pelos colonos, sugerindo uma possível conexão com a tribo nativa Croatoan, que vivia nas proximidades. Algumas teorias sugerem que os colonos podem ter sido absorvidos pela tribo, ou se mudado para uma nova localização, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Outras especulações incluem a possibilidade de que os colonos tenham sido atacados por nativos hostis ou algo do tipo, ou que tenham sucumbido a doenças, a fome da época. Tudo isso é levado em consideração até hoje. O mistério é ainda mais intensificado pelo fato de que não houve sinais de conflito ou luta na ilha, apenas uma sensação de desaparecimento repentino. Bem, o que vocês acham? Teria a palavra Croatoan alguma conexão real com o destino dos colonos, ou foi algo deixado ali somente para confundir as pessoas? De uma coisa eu sei, uma colônia assim não some de um dia para o outro. Por último, mas não menos intrigante, temos os moais da Ilha de Páscoa. Aqueles enormes e enigmáticos moais de pedra, com cabeças alongadas, esculpidos pela civilização Rapa Nui. A Ilha de Páscoa fica localizada no Pacífico Sul e é famosa por umas estátuas monumentais, conhecidas como moais. Esculpidos entre 1400 a 1650 d.C., esses moais são uma impressionante demonstração da habilidade dos Rapa Nui. Cada estátua pesa entre 14 e 20 toneladas e algumas foram transportadas de pedreiras de uma distância de mais de 20 km. O grande mistério é como essas estátuas foram movidas sem as ferramentas modernas. Os pesquisadores sugerem que os Rapa Nui usavam técnicas de andar as estátuas, com uma equipe de pessoas puxando e balançando as estátuas para frente e para trás, como uma espécie de pêndulo. No entanto, ainda não há um consenso sobre como exatamente isso foi feito. Além disso, a função dos moais continua a ser debatida. Alguns acreditam que eram representações de ancestrais importantes, enquanto outros sugerem que serviam para fins religiosos ou cerimoniais. A cultura Rapa Nui enfrentou uma série de crises, incluindo a sobrecarga populacional e o esgotamento dos recursos naturais, o que levou ao colapso da civilização e à queda do número de moais. O que você acha? Qual será o verdadeiro propósito dessas gigantes pedras? Será que algum dia conseguiremos desvendar todos os mistérios da Ilha de Páscoa? Bem, disso eu não sei.
Como pode uma coisa dessa, mistérios como esse, ainda não terem soluções definitivas e provavelmente nunca terão mesmo? Mas e aí, qual desses mistérios mais te intrigou? Você aí de casa tem sua própria opinião sobre algum deles? Deixa aí nos comentários se você curtiu essas histórias e não quer ficar de fora dos próximos vídeos. Eu convido a se inscrever no Desconheço. Se puderem deixar seu like, ajudaria muito em nosso trabalho. E também não se esqueçam de conferir o último vídeo do canal sobre o primeiro computador do mundo. No mais é isso, nos vemos logo mais nos próximos vídeos.